Fala Rede de Finanças, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Tech. E nesse a gente vai falar um pouquinho sobre auditoria e GCI e como ambos aí estão interligados, estão conectados entre si e como um afeta diretamente o outro, beleza? Então a gente vai entender um pouquinho qual a importância da auditoria dentro do meu GCI, tá? E aí só me apresentando um pouquinho para vocês bem rápido, eu sou o Felipe, eu sou o coach do Tier 1 de Finanças do TNA Sapucaí 1920. E quais são os tópicos que eu estou trazendo para vocês nessa tech? Eu vou falar um pouquinho sobre auditoria e o GCI, qual a importância da auditoria dentro desse critério. Vou falar um pouquinho também sobre a auditoria no GHI de finanças. Então a gente vai se especializar um pouquinho de como a auditoria vem impactando, né, a saúde e a sustentabilidade de finanças de vocês, dos escritórios de vocês. Eu vou falar também um pouquinho, para finalizar, sobre RM de contas, como o RM afeta o seu GHI mês a mês. E vou dar algumas dicas também de como evitar que o RM de contas fique em risco, né, ou fique como pendência nas auditorias mensais, beleza? E aí, só para a gente relembrar um pouquinho do que se trata, né, o GCI basicamente é um índice global dos comitês e hoje ele é usado principalmente para clusterização, então ele é muito importante. E aí, basicamente, ele é um ponto num gráfico cartesiano e aí são dois critérios, né? Primeiro, o GHI diz muito sobre a sustentabilidade e a saúde do escritório de vocês, e operações diz muito sobre operações mesmo. Então, como que está a sustentabilidade das operações dos escritórios de vocês. E só para a gente relembrar, então, o GOI, que fala muito sobre operação, ele diz muito sobre a velocidade com que vocês estão dando as conversões, principalmente, ele diz muito sobre as conversões, velocidade de approveds, completeds, e aí maiores, e aí vem sim sobre número de completed, número de approvals, número de realize, enfim, não é o que interessa para a gente aqui nessa tech. E aí dentro do GHI, a auditoria, a gente pode perceber que ela afeta o nosso GHI de duas formas diferentes. Então, primeiro que existe um critério de auditoria, então 20% do GHI de vocês é afetado por auditoria exclusivamente, e aí eu vou explicar um pouquinho quais são os critérios dentro desses 20%, e a gente vai ver também que dentro de finanças existe um critério onde a auditoria afeta também esse índice de vocês, esse critério de finanças. Então a gente vai perceber que a auditoria afeta o seu GHI de duas formas diferentes. Tá, e aí falando primeiro sobre a auditoria, sobre aquele peso de 20% do seu GHI, ele tem 4 parâmetros diferentes, então em cada um com peso igual, de 25%. Então o primeiro deles é legal, e aí a auditoria legal, então é a entrega de documentos que são solicitados em cada conferência, então em cada quarter são solicitados um número específico de documentos, e se vocês entregam todos, se você tem 100%, sua nota é 10. E aí, caso não entregue, isso vai sendo de acordo com o peso de cada documento, com a quantidade de cada entrega, beleza? E aí a gente tem mensalmente a auditoria de qualidade, e aí entra principalmente as entregas das operações, e aí também tem um peso muito importante. E sempre lembrando, sempre a quantidade solicitada e quantidade de entrega. Então, se for naquele mês solicitado 100 documentos, ou 50 ou 20, vai muito sobre a quantidade que vocês entregam, beleza? E aí a gente tem também a auditoria de contratos, mesma coisa, quantidade solicitada e quantidade entregue. Na planilha você consegue ver isso muito bem. E a auditoria de finanças, que na verdade é a taxa de erro de vocês. Então a gente pega, por exemplo, se vocês erraram 0%, ou seja, vocês zeraram a auditoria, a gente pega 1 menos essa taxa, que dá 1, e aí vezes 100, 100%, sua nota então é 100% nesse critério, beleza? Então mensalmente vocês conseguem traquear isso na planilha de GCI, que é enviado para os auspícios todo mês, beleza? E aí, só para a gente entender, dentro do GHI de finanças, que é aquele peso de 30%, né, que tem de finance, existe um dos parâmetros que é Finance Standards. Tá, Felipe, mas o que tem a ver a auditoria com os Finance Standards? É porque dentro dos 6 Finance Standards, 2 deles estão diretamente relacionados à auditoria e à entrega de auditoria que vocês têm mensalmente. Então, além daquele peso de 20%, a gente tem aqui ainda 20%, e desses 20%, 2 critérios são entregues por auditoria. A gente vai ver como que isso é cobrado na planilha que vocês preenchem todo mês de Finance Standards, que depois aquele dado vai ser enviado para a planilha de GCI, beleza? Então, dentro de legalidades, a gente tem algumas entregas que são entregas muito em conjuntas, né? E aí
é onde entra um corner muito bom com um coach de finanças, porque algumas dessas entregas diz muito sobre o quão legais vocês estão sendo, tanto para os seus municípios, para o estado e também para a nível nacional, né? Algumas entregas são documentos federais e também legais em relação às normas internas, né? Da ESEC mesmo. Então aí a gente tem desde RI, estatutos, a RM, como também, por exemplo, assessoria jurídica e contrato com um advogado. Existe também aqui casos de ética, então existe vários critérios que são perguntados, né? Então dentro da planilha de Finance Standards mensalmente são perguntados, você responde sim ou não, beleza? E aí entra a auditoria, de fato, o auditing. E auditing existe 5 perguntinhas lá que vocês respondem sim ou não. E aí muitos deles são ligados a RM. Então, se o seu RM foi ideal ou não. E aí você responde sim ou não. E é por isso que no próximo slide eu vou falar sobre RM de contas. Porque uma das perguntas é, o seu RM de auditoria de contas no último mês foi ideal? E aí você responde sim ou não. Então, todo mês isso vai afetar o seu Finance Standards e, consequentemente, o seu GHI. Então, é por isso que no próximo slide, que agora eu vou dar algumas dicas de como evitar que o seu RM não fique que o seu RM fique em risco, e aí na pergunta anterior você responda não em vez de sim, sabe? Então, a gente vai evitar esse tipo de coisa. Então, beleza. Como é que o seu RM todo mês vai ficar em ideal? Ou como não vai ficar, né? Então aqui, se você entra na sua planilha de contas, de auditoria de contas mensalmente, você vai ver que tem uma tabelinha, essa tabelinha aqui, escrito RM, e aqui no cantinho tem 3 critérios: contas não apresentadas, extratos faltantes e saldo incorreto. Isso aqui afeta o seu RM mensal. Então são essas 3 linhas, estão até pintadas de outra cor, tá vendo? Esses critérios aqui afetam o seu RM. Então se você deixa de entregar qualquer um desses critérios, o seu RM automaticamente fica em risco naquele mês, beleza? Então, o que isso significa? Então, conta não apresentada. Suponha que você tenha uma conta caixa, por exemplo, e naquele mês você não apresentou essa conta, você não fez nenhum lançamento. Aqui eu vou colocar que você não apresentou e aí seu RM vai ficar em risco. Ou extratos faltantes. E aí, quando fala em extratos faltantes, não necessariamente você não deixou de upar. Mas, por exemplo, existem alguns mínimos que é considerado como extrato faltante. Por exemplo, se você upa um extrato que não tem todo o período solicitado, então do dia 1 até o último dia do mês. Então, por exemplo, esse mês vai até o dia 31 e quando você vai filtrar, você filtra do dia 1 até o dia 30. Então, tá errado, você tem que filtrar todo o período, senão é considerado como extrato faltante. E outra coisa são aqueles extratos que não dá para identificar que é da sua organização. Então, todo extrato ele precisa estar lá escrito a ESEC e tal, o nome do seu CL e o CNPJ, normalmente alguns extratos têm. Então, fiquem muito atento às súmulas, porque cada extrato tem uma especificidade diferente. Então, isso precisa ser muito traqueado e dentro das súmulas você consegue ver, também conversa com o seu coach de finanças para isso. E outra coisa são saldos incorretos. Então, por exemplo, se naquele mês você você faz algum lançamento errado, era, sei lá, 5,99, você lançou 5,98. Isso vai afetar o seu saldo. Então, o seu saldo do Contas Online não vai bater com o extrato. E aí aqui o auditor vai colocar que não bateu. E aí seu RM automaticamente fica em risco. Então aqui são algumas dicas para evitar que seu RM fique em risco. Então a primeira, eu acho que uma das mais importantes que eu falo muito com os meus coaches é solicitar para auditoria. Sempre solicita, gente. Acho que isso é uma oportunidade muito grande, é um bônus que você tem aí no seu mês. Então termina seus lançamentos, dá na DDL, na timeline, que é para solicitar para auditoria, conversa com o seu coach, solicita para auditoria para garantir que está tudo ok. Confira mais de uma vez o valor da conta. Cara, depois que você terminar o seu lançamento, dá uma olhada no extrato, vê se está batendo, se está certinho. Confira os mínimos do extrato solicitado nas súmulas. Então, cada extrato tem uma especificidade diferente, mas basicamente o período completo, o nome da ESEC e tudo mais, beleza? Então, muita atenção também à declaração da conta caixa. A declaração da conta caixa ela precisa ser assinada no último dia do mês, no último dia, e ela precisa ser assinada por 2 pessoas, o LCP ou a LCP
e um representante de finanças, não necessariamente o VP Finanças, mas precisa uma pessoa assinar, alguém do EB, por exemplo, pode assinar como representante financeiro. Então, precisa ter 2 assinaturas. Se não tiver, é considerado como extrato faltante. Outra coisa muito importante, a gente tem se deparado com alguns extratos ilegíveis. Então, sei lá, a pessoa vai tirar um print ou uma foto e sai um pouco borrado. Então, extratos ilegíveis são considerados como extratos faltantes, porque a gente não consegue identificar os lançamentos, beleza? E outra coisa super importante é que durante o mês você pode abrir uma nova conta, por exemplo. Então, um exemplo desses é o PicPay, que está rolando aí na rede. Várias entidades estão aderindo ao PicPay. Então, você precisa avisar o seu coach com antecedência, no mês anterior. Então, avisa, coach, vou optar por abrir uma nova conta esse mês. Ou fechar também. Algumas entidades estão optando por fechar contas e aí você avisa o seu coach. Porque quando a gente for auditar, se a gente detectar e não foi avisado, é um ponto de atenção, entendeu? E outra coisa, se você fechou uma conta e não avisou, na auditoria mensal eu vou detectar que você não apresentou aquela conta, entendeu? Que o auditor, enfim. Então, essas dicas são muito importantes e que espero que ajude bastante vocês. E é isso, muito obrigado, gente. Qualquer coisa, só me chamar, estou à disposição aqui, meu WhatsApp, meu e-mail. E aí sigam também o Instagram do TNA e o Facebook. Rola muitas coisas interessantes, a comunicação principal com a rede é lá também, então fiquem muito atentos. É isso, muito obrigado. Tchau, tchau, gente.